Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 41 e 42 e também vamos ler Apocalipse capítulo 11. Vamos então à nossa leitura. A gente encerrou o capítulo 40 de Jeremias, vendo aqui uma espécie de conspiração que seria contra Gedalias, alguém que foi posto ali para coordenar as coisas, liderar as coisas lá em Jerusalém, depois da destruição da cidade, depois que muitos foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Jerusalém já está dominada pelos babilônios e Gedalias é alguém que foi colocado ali para, de alguma maneira, cuidar, coordenar as coisas, para manter as coisas mais ou menos equilibradas ali na região de Jerusalém. Então ele recebe aqui os conselhos, né, a respeito dessa conspiração, aqui no versículo 13 e 14, quando é dito que Ismael, dos filhos de Amon, ele pretendia matar, assassinar o Gedalias, mas Gedalias, como diz aqui no versículo 16, não permite que Joanã faça nada, porque seria uma conspiração falsa, ele não acredita nisso. E a gente vai ler então Isaías 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Um detalhe aqui que eu não tinha mencionado, acho que eu até tinha passado uma informação errada anteriormente, tudo indica que Ismael era da família real, provavelmente um descendente de Davi aqui, que não, que não se contenta em ver a figura de Gedalias à frente do povo, né? Então ele se aproxima dessa cidade, dessa região de Mispa, com 10 homens para se encontrar com Gedalias. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio da espada o Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim, mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada e as roupas rasgadas, e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: Venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradão, chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Então, assim, aquela situação assim já difícil, mas controlada, sob a direção de Gedalias, agora se perdeu completamente, né?
O mínimo de estabilidade que poderia estar sendo desfrutado naqueles dias tão difíceis foi ruído, porque Ismael é, ele, ele matou Gedalias e matou um monte de gente e ainda levou cativo todo mundo que estava ali sob os cuidados do Gedalias. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão. Isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que haviam recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerute-Quimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Então, assim, esse populacho aí foi resgatado, né, por Joanã, pelo que a gente está vendo aqui, mas eles ficam com medo de alguma retaliação por parte lá da Babilônia. Então eles fogem para o Egito. Então Deus está realmente espalhando tudo, né? Ele não está permitindo que nenhuma estrutura, por menor que seja, permaneça funcionando em Jerusalém. Agora o capítulo 42. Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias. Só um detalhe aqui, a gente não viu falar nada de Jeremias no capítulo 41, provavelmente ele está nesse grupo que foi levado cativo por Ismael, agora volta junto com Joanã, enfim. Então, todos os capitães dos exércitos de Joanã, filho de Careá, todo o povo, desde o menor, tal, se aproximaram, foram falar com Jeremias e disseram: apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você, seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Então, olha só, eles consultam Jeremias, pedem que Jeremias ore por eles. Ele diz que vai orar e vai declarar exatamente o que Deus dissesse para ele. E eles dizem: nós vamos obedecer exatamente o que você nos disser. E aí vem o versículo 7. Depois de 10 dias,
palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenho medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem: não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês, quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo: ore por nós, ao Senhor, nosso Deus. Depois conte-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejaram ir para morar. E aqui termina o capítulo 42. Ou seja, eles se dispuseram a ouvir a Deus e ser guiados por Deus, mas quando o profeta traz a mensagem em nome de Deus, eles simplesmente desobedecem. Eles não acreditam que a palavra de Deus esteja correta, que Jeremias esteja falando o que é certo. Eles preferem ir para o Egito e levam também Jeremias. Tudo indica que ele vai morrer também no Egito. Ok? Bom, vamos agora a Apocalipse 11. Conforme a sequência que nós temos seguido aqui, nós estamos aqui no último capítulo da terceira sessão, as 7 trombetas, que veio desde o capítulo 8 e vai até o capítulo 11. Esse é o último capítulo dessa sessão. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão na cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco.
São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem. Seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro. Essa é uma cena difícil. Vou me limitar aqui a praticamente nem comentar tanto sobre isso aqui. Nós vimos antes o anjo e o livrinho, a sexta trombeta, certo? E aí, esse trecho aqui é difícil, das duas testemunhas, né? Não estou me recordando aqui de uma associação em relação a elas. Então vamos continuar. Agora a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, e os teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se chama, ou que se acha, no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Aqui uma visão celestial, né? O céu aberto, o santuário, a arca se manifestando. Então aqui encerra mais uma sessão gloriosa
de louvor aqui, né, expressões de louvor ao Senhor Deus, que veio e destruiu os que destroem a terra. Eu vou ficar devendo aqui realmente a questão aqui das duas testemunhas, eu não estou me recordando agora, mas sem dúvida ensinamento precioso para a gente, tá bom? Vamos à nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, a vida, a história, o mundo, o universo, tudo está nas tuas mãos e é regido pela tua vontade. O Senhor é quem dá vida, quem tira a vida, quem permite a paz ou permite a guerra. É o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem permite que planos de conspiração sejam bem-sucedidos. É o Senhor quem permite que orientações claras da tua parte sejam desobedecidas, como a gente viu na leitura de Jeremias. É o Senhor quem permite tudo isso, e de uma forma que o Senhor não se torna culpado por nenhum dos erros que os homens cometem. Então, ó Deus, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, nos dê corações atentos e dispostos a te obedecer, para não incorrermos, ó Deus, nas desgraças que muitos já sofreram e ainda sofrerão. Senhor, dá-nos a maravilhosa graça de te conhecermos mais a cada dia e te buscarmos com sincero coração. Santifica nossas mãos, nossas mentes, nossos corações, para que sejamos um templo para o teu Espírito, um templo vivo da tua habitação nesse mundo que é tão mau. Abençoa-nos e dirige-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.